Eu sou Rene Marie Chaves Fonseca, médica endocrinologista, sou coordenadora do Departamento do Idoso da Sociedade Brasileira de Diabetes e sou diretora do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia. Nós hoje vamos conversar sobre a abordagem do diabetes no idoso. Aí a primeira pergunta que surge é: por que existe diferença do tratamento do diabético idoso para o diabético adulto? E eu diria que sim. Primeiro porque o diabético idoso, se a gente fosse basear na idade, aquele que tem mais de 65 anos, ou ele já tem uma história arrastada de diabetes, que ele já vem com diabetes há algum tempo, ou ele tem uma história de desenvolvimento ou de diagnóstico precoce do diabetes. E isso vai interferir de maneira importante no seu tratamento. Normalmente, nós classificamos o idoso não em relação à idade dele, mas a gente se preocupa com a funcionalidade deste idoso. Muitas vezes o idoso, ele já tem longo tempo de diabetes, já requer o uso de insulina, mas da grande maioria das vezes isso não acontece. O que acontece é aquele paciente que ele se controla com drogas orais, mas associadas a muitas outras medicações em função de comorbidades que ele tem juntamente com diabetes. A hipertensão é a mais frequente, além disso pode ter artrites, artroses, complicações articulares, e isso tudo influenciará numa gama de medicamentos que ele vai usar. A primeira coisa que a gente se preocupa é em definir se aquele idoso, se ele é um paciente que é dependente, que ele depende de alguém para fazer suas atividades de vida diária, como tomar um banho, se alimentar, se ele precisa, se ele é totalmente independente, aquele idoso que anda, que corre, que tem sua atividade regular, ou se ele é aquele idoso frágil, que depende absolutamente para tudo, inclusive para andar de uma ajuda de um profissional ou de um cuidador. Ao lado disso, nós precisamos definir se é aquele paciente que já está demenciado ou se é um paciente que já está em uma fase de cuidados paliativos. Por que essa definição? Porque a partir daí a gente vai identificar a necessidade de usar metas terapêuticas diferentes. Se o paciente é um paciente independente, ativo, que tem sua vida normal, você vai buscar para ele uma meta de hemoglobina glicada abaixo de 7,5. Caso contrário, se é um paciente já com algum grau de dependência, essa flexibilidade já é maior, a gente já deixa para uma hemoglobina glicada até 8. Se ele é um paciente frágil, um paciente que já tem um certo demenciamento, a gente já vai com uma meta até 8,5 de glicada. E se esse paciente ele já está numa fase terminal, a gente nem estabelece metas, a gente busca equilibrar a glicemia para deixá-lo confortável do ponto de vista clínico, para que ele não tenha hiperglicemias e nem tenha hipoglicemia. A hipoglicemia é, sem dúvida, uma das complicações mais temidas no diabético. Por quê? Porque a hipoglicemia, ela pode levar o paciente a desenvolver sinais e sintomas, muitas vezes, que não são percebidos. É aquele paciente que apresenta sudorese, mal-estar, outras vezes ele apresenta sintomas inespecíficos ou até sintomas que se confundem com acidente vascular cerebral, com uma situação clínica mais preocupante. Então, nesse momento, nós vamos ter a preocupação de identificar e evitar a hipoglicemia no idoso. Essa hipoglicemia é muito mais temida para nós do que a hiperglicemia, porque a hipoglicemia no idoso pode levá-lo a uma série de complicações,
como, por exemplo, uma arritmia fatal, o desfecho, um quadro de piora de nível de consciência e pode levar o paciente ao desequilíbrio e à queda. Então, nesse paciente idoso, nós precisamos ter muito cuidado no que diz respeito ao tratamento do diabetes e o cuidado com essas múltiplas drogas. No próximo momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a dieta e o tratamento do diabético idoso.